Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Psicomunicando. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que está bastante em alta agora e que as pessoas também têm me pedido bastante para falar, que é a ansiedade, né? O que a gente tem vivido nos últimos meses devido à pandemia, a incerteza do futuro, então isso acaba gerando realmente uma certa ansiedade na gente. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que é a ansiedade, como que ela aparece na nossa vida, enfim. Então se você tem interesse nesse tema, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso, tá ok? Bom, então eu vou começar falando para vocês o que é a ansiedade, né? Porque a gente fala muito dos sintomas, as pessoas quando elas falam de ansiedade, elas falam, porque eu sinto isso, aquilo outro. Mas o que é realmente a ansiedade? Então eu vim para explicar isso para vocês, tá? A ansiedade é algo natural na vida da gente. Em algum momento da vida a gente vai ficar ansioso, seja por a resposta de algum evento que a gente está participando, ou seja, um vestibular, uma entrevista de trabalho, enfim. Então, em algum momento a gente vai ficar realmente ansioso. A ansiedade, ela vem às vezes até para proteger a gente de algo futuro, tá? E a gente fala muito em psicologia que a ansiedade, ela é um excesso de futuro que a gente traz para o nosso presente. Da mesma forma que a depressão, a gente fala que é um excesso de passado, a ansiedade ela é um excesso de futuro no nosso presente. A gente traz o que a gente nem sabe como será ou o que vai acontecer, a gente traz para o nosso presente. Acaba vivenciando algo que muitas vezes não é real. Tá? Então, assim, a ansiedade, como eu falei, ela pode ser essa coisa natural da nossa vida, mas ela também pode se transformar em algo patológico, ou seja, ela pode se transformar num transtorno, numa doença. E quando que ela vira esse transtorno ou essa doença? Quando ela é em excesso. Então, por exemplo, quando as preocupações elas são muito intensas, quando elas são persistentes, excessivas, isso é a ansiedade patológica, tá? É o que a gente chama muitas vezes de ansiedade generalizada. A ansiedade ela tem vários tipos, tá? Mas as principais são a ansiedade generalizada e a síndrome do pânico. Elas têm uma diferenciação aí nos sintomas, mas são as duas principais que a gente conhece. Tá ok? Então, essa apreensão que a gente vive, que se torna, a gente vive em excesso, é realmente a ansiedade patológica, tá? E ela vem junto com um medo. Então, medo do quê? De algo que nem aconteceu. Então a gente traz para o nosso presente algo que a gente não sabe o que vai acontecer. O medo, para vocês entenderem, eu falo que ele tem o lado bom dele, as pessoas se assustam um pouco, falam, poxa, mas medo é bom? Sim, porque o medo, ele protege a gente. Por exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Quando você está na sacada de um prédio ou numa janela, no 10º andar de um prédio, você está com metade do seu corpo para fora porque você quer ver alguma coisa lá fora. O medo fala para você, olha, você está com metade do seu corpo para fora, qual é a probabilidade de você cair daí, do 10º andar? É muito grande, então ele faz você recuar, ou seja, ele te protege, tá, de um perigo iminente. Então é bom, essa parte é boa. Quando que o medo não é bom? Quando ele te paralisa. Tá? Ele não permite que você haja. Então, por exemplo, a pessoa, eu vou dar um exemplo bastante comum, tá? As pessoas que têm medo de barata. A pessoa, quando ela vê a barata, ela paralisa. A única coisa que ela consegue é gritar, isso quando consegue gritar. Por quê? Porque para ela aquilo é algo tão grande, ela tem um medo tão grande daquilo que ela paralisa. Ela fica ali uma estátua. Então, isso é a parte ruim do medo, quando ele paralisa você, ele não permite que você continue a fazer o que você precisa fazer, tá? E como que é esse medo na ansiedade? É um medo irreal, por quê? Quando a gente está lá debruçado na janela do prédio, é um medo, é uma situação real, que pode acontecer algo. Na ansiedade, você está trazendo do futuro uma situação que ela pode não ser real, que pode dar tudo certo, como por exemplo, para que vocês entendam bem. Eu fiz uma entrevista de emprego e, obviamente, eu tenho um tempo para esperar aí essas pessoas me retornarem, né? O RH da empresa me retornar. Então,
eu fico apreensivo, eu fico ansioso. Isso é natural? Sim, é natural você ficar ansioso por uma resposta. Mas quando ela é patológica? Quando isso se torna excessivo. Então, assim, eu penso o tempo inteiro naquilo e eu começo a ter pensamentos negativos. Então, não vai dar certo, eu não fui bem, eu não falei o que era certo, eu não falei o que ela queria ouvir, eu deixei de falar isso. Não vai dar certo. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir outro emprego? Como que eu vou conseguir uma outra entrevista de trabalho? Como que eu vou pagar as minhas contas se eu não conseguir esse emprego? Então, você traz para o teu presente algo que você não sabe que vai acontecer. Se você vai passar ou não nessa entrevista de emprego, tá? As pessoas, por exemplo, que estão na faculdade, estão na escola, vão fazer uma prova. Então, ela está lá estudando para a prova. Mas eu vou esquecer tudo. Eu estou estudando aqui, mas eu sei que amanhã vai dar um branco geral, eu vou tirar 0 nessa prova, eu vou reprovar o semestre. Então, assim, você está se antecipando. Então, é um medo irreal, porque você não está numa situação real ali. Você está antecipando algo que você não sabe, não faz a mínima ideia no que vai dar. Tá? Então é esse o problema do medo em relação à ansiedade, porque ele não é real, a pessoa ela sofre muito com isso, né? Um dos sintomas aí é esse sofrimento que vem, essa angústia que vem por ela não entender que aquilo não é real. Tá? E uma coisa que é muito comum na ansiedade é as pessoas elas supervalorizarem o que é externo, ou seja, elas supervalorizarem as situações, como por exemplo, falar em público. Então, nossa, falar em público às vezes é para meia dúzia de pessoas, mas é como se ela estivesse num estádio falando para milhares de pessoas. Então, ela superestima aquilo, ela coloca muito maior do que é real. Tá? E elas acabam subestimando a si próprio, a sua capacidade, por exemplo, de se comunicar com o outro quando eu tenho que falar em público. Né? Então a ansiedade ela vem, claro, será que eu vou lembrar de tudo que eu tenho que falar? Eu gravando os meus vídeos aqui, por exemplo, eu lembro de tudo, tem as minhas colinhas aqui, obviamente, né, para eu lembrar de tudo que eu preciso falar para vocês, mas a gente fica de certa forma ansioso. Será que eu vou atingir o meu objetivo? Será que as pessoas vão entender o que eu estou explicando? Então gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade que ela não dura muito tempo. Isso é ansiedade natural. Agora essa ansiedade que ela vem e que ela faz eu me subestimar a minha capacidade de fazer as coisas, essa é uma ansiedade patológica, tá? Então, se você tem esse tipo de sentimento, é importante você começar a prestar atenção e buscar ajuda para sair disso, né? A psicoterapia, ela vem para ajudar exatamente nisso, a você se entender o que está acontecendo, entender seus sentimentos e você poder seguir a sua vida aí com mais tranquilidade, porque a ansiedade, ela realmente tira a gente dessa tranquilidade, desse bem-estar, né? Acaba prejudicando realmente a nossa qualidade de vida. É isso que eu falo para os meus pacientes. Quando a ansiedade ela toma a proporção de tirar a minha qualidade de vida, é a hora da gente parar e falar, não, peraí, quem manda aqui sou eu, né? A ansiedade ela não pode mandar em mim, quem tem que mandar nela sou eu, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as principais ansiedades que a gente fala, né, que é a generalizada e a síndrome do pânico. Ela tem diferenciações, conforme eu vou falando aqui para vocês, né, as pessoas que têm síndrome do pânico podem até se identificar com o que eu tô falando, mas o medo da síndrome do pânico, por exemplo, é bastante diferente da ansiedade. A síndrome do pânico eu vou falar num outro vídeo para vocês, tem que ser uma coisa apartada realmente, porque é um tema que é bastante extenso também, então não dá para falar tudo no mesmo vídeo, mas são diferentes os sintomas, né, e os sentimentos que a gente tem em relação às duas patologias, tá legal? E falando em sintomas, né, o que é uma coisa muito comum na ansiedade, né, na ansiedade patológica? 3 coisas. Então, os sintomas físicos, os sintomas mentais, que são os nossos sentimentos, né, que a gente tem enquanto está em crise, e os pensamentos. Como eu falei, a pessoa que ela tem a ansiedade, ela se subestima. Então, ela acha que ela não é capaz de fazer aquilo. Então, vem esses pensamentos. Eu não vou conseguir, não vai dar nada certo na minha vida. Eu tenho um encontro com aquela pessoa, por exemplo, que eu quero tanto, tô esperando tanto para encontrar com ela aí, mas ela não vai gostar de mim, eu tô mal arrumado, não vai dar certo, meu cabelo tá ruim. E é sempre esses pensamentos ruins. A primeira coisa que vem
na pessoa que tem essa ansiedade, tá? Depois começa a vir, através desses pensamentos, os sintomas físicos, que são, tem vários, né? Mas os principais é a falta de ar. As pessoas chegam no meu consultório, os pacientes chegam no meu consultório falando, parece que às vezes eu tenho uma bolha de ar dentro do meu peito e que eu não consigo respirar. E é essa sensação mesmo que a pessoa tem. Tá? Então, cada paciente ele tem um grupo de sintomas, não é para todo mundo igual. A maioria deles é para todo mundo, mas alguns são muito particulares. Então, no geral, que eu posso dizer para vocês que eu já tive contato com pacientes que tiveram esses sintomas. Falta de ar, o coração acelerado, então você começa a ter um ataque cardíaco, você acha que você vai ter um ataque cardíaco mesmo, um AVC, enfim, que você vai morrer ali naquele momento por conta disso, começa a tremer muito, começa a ter dor de estômago, enjoo, tontura, algumas pessoas acabam tendo diarreia. Por conta disso, o nervoso é tão em excesso que a pessoa acaba tendo alguns desconfortos realmente, né, tanto abdominais quanto intestinais. Tem pessoas que têm alteração do sono, então ou tem excesso de sono ou tem falta de sono, né, a bendita insônia. Ou tem pessoas que passam a noite inteira acordado, quando chega no trabalho começa a ter sono. Ou tem muito sono à noite e de dia. Enfim, compulsão alimentar. Então tem as pessoas que chegam e falam, eu não consigo ficar sem o meu doce. Se eu não comer doce, é aí que eu vou pirar mesmo, não vai ter jeito. Então começa a ter essa compulsão por algo que preencha ela, né? Como eu falei, do suor excessivo, dores de cabeça, nas costas, no peito, a tensão muscular. Então a pessoa fala, tá tudo duro aqui, Mary. Nossa, eu não tô conseguindo nem me mexer direito. Exatamente, porque conforme você vai tendo esses pensamentos ruins, você vai começando a tensionar, e tem pessoas que chegam até corcunda no consultório por conta dessa tensão muscular. Quando a gente vai fazendo um relaxamento, que ela consegue voltar na posição né, normal, ereta, ela fala, nossa, eu tô conseguindo respirar melhor. Então é bem isso mesmo. É a questão de você relaxar, né? Você tem que relaxar para que todos esses sintomas eles vão se dissipando, tá? Agora, o que a gente fala dos sintomas emocionais, né? Que são aí os nossos sentimentos. Então, o que que vem? O medo, como eu já falei, muitas vezes a pessoa sente vergonha de estar sentindo tudo isso, então dos tremores, do calafrio, e ela acaba chorando. Pode ver que as pessoas, para quem não tem isso, mas já viu uma pessoa em crise de ansiedade, ela começa a chorar. Você fala, mas por que essa pessoa está chorando? Porque ela tem vergonha de estar sentindo aquilo. Tá? Então já é uma forma de quem não tem, mas que tem alguém perto, pode ajudar, acalmá-la, falar, olha, não é só você não está sozinha no mundo não, isso acontece com muitas pessoas hoje, então não sinta vergonha, é uma coisa que você está sentindo, então tem que colocar para fora de alguma forma, tá? Então, irritabilidade, nossa, mas essa pessoa, ela é irritadinha, né? Ela é super nervosinha, isso vem da ansiedade também. Tá? Como vem a tristeza, então a apatia, muitas vezes ela fica quieta, introvertida, é diferente da depressão, tá? A depressão tem outros sintomas associados, mas ela também sente uma tristeza muito grande na ansiedade, né? Então a desesperança, por isso que vem esses sentimentos, esses pensamentos de eu não vou conseguir, porque ela acaba ficando realmente desesperançosa. Tá? Comece a evitar lugares, comece a evitar pessoas. Tem pessoas que são muito perfeccionistas e por serem tão perfeccionistas, elas se cobram tanto que gera essa ansiedade. Tá? Então é uma série de sintomas, podem existir até bem mais do que eu tô falando aqui, né? Às vezes você tá me assistindo e fala, não, mas eu sinto tal coisa que ela não falou. E pode acontecer, como eu falei, tem os sintomas gerais, mas tem os bem particulares, é de pessoa para pessoa, tá legal? E como que a psicoterapia ela pode ajudar você?
tá? E é por isso que eu sempre venho falar aqui para vocês dos transtornos, porque a psicoterapia, ela consegue tratar a raiz do problema, né? Em outros vídeos eu já falei que tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, ele consegue ajudar em alguns transtornos, mas nos casos específicos de ansiedade, a maioria dos casos não precisam de medicação, a não ser quando ela vira patológica. Então, quando a ansiedade ela é leve, a gente consegue trabalhar só com psicoterapia. Quando ela vai de moderada para severa, a gente precisa entrar com a medicação, tá? Para que até os sintomas sejam aplacados e para que ela possa realmente se sentir melhor, né? E poder ter qualidade de vida. Então, a psicoterapia, ela te ajuda o quê? A conhecer da onde está vindo essa ansiedade e consegue trabalhar isso em você. Porque a medicação, ela pode te ajudar a tirar os sintomas, mas ela vai tratar o que realmente está afetando você, da onde está vindo a sua ansiedade? Não, infelizmente a medicação não faz isso. A gente só consegue isso com a psicoterapia, tá? Então, se você se identifica com o que eu falei até agora, busque ajuda. Procure um profissional de saúde mental, né? Procure um psicólogo aí, um profissional qualificado, para que você possa obter essa ajuda, tá? Para a gente não se estender muito, no próximo vídeo eu vou falar para vocês como que vocês podem melhorar a qualidade de vida tendo ansiedade, né? Como que algumas técnicas que vocês podem usar na hora de uma crise de ansiedade, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá certo? Então, espero ter explanado um pouquinho do que é ansiedade, explicar para vocês realmente, vocês, né, quem não é da área de psicologia, não é da saúde mental, não tem a menor obrigação de saber nada disso, então eu venho sempre nos meus vídeos para tentar explicar para vocês um pouquinho do que é, né, de destrinchar um pouquinho os termos técnicos para que vocês entendam, fiquem por dentro e possam se ajudar também, né, se autoajudar. Então é isso, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho melhor aí sobre como melhorar a qualidade de vida de vocês. Tá certo? Então agradeço vocês por terem assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, né? Clicar aí no sininho para você receber os próximos vídeos. Se gostar, deixa um like, compartilha, né? Com quem às vezes você não precisa, mas uma outra pessoa que você conhece precisa saber dessas informações ou é interessante para ela. Então compartilha, tá certo? Na descrição do vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais. Se quiserem me acompanhar também, eu agradeço muito, tá certo? Então muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.